Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Filosofia e Política. Meu nome é Jennifer Garcia. E eu sou a Sabrina Carvalho. Nós somos suas apresentadoras desse podcast semanal. Hoje iremos tratar de epidemias e pandemias envolvendo assuntos da filosofia política, citando parte do livro Reflexões sobre uma Pandemia. A política, criada pelos gregos e romanos, tinha como principal finalidade a vida justa e feliz. Porém, passando-se os séculos, esses ideais foram corrompidos pela sociedade. Esta é criada a partir de um contrato social, como propõem os filósofos contratualistas, para que houvesse ordem entre os indivíduos. Desse modo, foi estabelecido que seria escolhido um líder para governar seu território e sua população. População esta que deveria dar a sua liberdade para o Estado, para que este os protegesse e lhes garantisse seus direitos básicos, como direito à vida, liberdade, propriedade, etc., segundo a visão de Hobbes. Este contrato social, pacto estabelecido entre pessoas, afunda a soberania e institui a autoridade política, isto é, a polis ou a civitas. É instituído, portanto, o Estado Civil, que deve pôr um fim às lutas mortais do estado de natureza, teoria de Hobbes, ou do estado de sociedade, da teoria de Rousseau. A criação da polis abriu caminho para outros tipos de experiência políticas, e apesar do seu propósito inicial, muitos países julgaram as pessoas erradas para colocarem no poder. Presidentes e líderes tão irresponsáveis que levaram seus países à má administração, escassez de recursos e precariedade socioeconômica. E esta situação se revela pior do que pensávamos em países como os da América do Sul, com a chegada de um vírus avassalador, que no começo pensávamos ser apenas uma gripe passageira, porém logo se desenvolveu para uma epidemia e posteriormente uma pandemia, escancarando uma crise política e sanitária. Como explicita em seu capítulo no livro Reflexões sobre uma Pandemia, o escritor Alessandro Pinzani fala sobre a fraqueza do Estado e elitização da cidadania na América do Sul, com cerca de 495 mil mortes pelo novo coronavírus apenas no Brasil. Os países sofrem com a agora tão escancarada falta de estruturas públicas, lutando para disponibilizar leitos hospitalares e testes para enterrar seus entes queridos e realizar o isolamento social, podendo ser resultado de décadas de políticas neoliberais para desmontar o aparelho governamental. No caso do Brasil, a crise se desencadeou bem antes do começo da pandemia, com uma drástica polarização partidária no país, após um golpe em 2016, criando uma desconfiança da população com o próprio Estado, sendo que este deveria ser o responsável por zelar pelo bem-estar da população e garantir a sobrevivência da economia. A América do Sul conta com uma população acostumada a se virar sozinha, aprendendo a nunca contar com os serviços públicos, seja no quesito de saúde ou no de formação, por parte daqueles que, é claro, possuem poder aquisitivo para buscar melhores oportunidades. Diferente de países desenvolvidos, como Alemanha, Suíça, Inglaterra, que possuem um bom sistema de seguridade social. A população em países emergentes aprendeu a se ajudar com pequenas ações de solidariedade coletiva, se juntando e tirando do próprio bolso para ajudar aqueles que mais necessitam. Um exemplo claro de como precisamos um dos outros em situações de precariedade. Precisamos do convívio social e do contato humano, apesar do individualismo imposto pela sociedade moderna, como cita Bárbara Buril no próximo capítulo do livro. Já vi muitas pessoas dizendo eu odeio política, mas isso é desinformação. Essa pessoa não sabe o que é, para que serve e em que ajuda a política em sua vida. A Jennifer mencionou agora há pouco os filósofos contratualistas, que são John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Eles apresentam teorias do motivo levado à criação desse contrato social. O ponto de partida da teoria do contrato
é o conceito do direito natural. Por natureza, todo indivíduo tem direito à vida, ao que é necessário à sobrevivência de seu corpo e à liberdade. Para Hobbes, antes seria uma guerra de tudo contra todos, pois não haveria leis estabelecidas e o homem teria liberdade para fazer o que bem quisesse. Já para Locke, o homem sai do estado de natureza e entra em uma sociedade para evitar o estado de guerra, abrindo mão de seu direito de legislar e executar para proteger sua propriedade, vida, bem, saúde e trabalho. Esse pensador defendia a propriedade privada. Já Rousseau, diferentemente de Locke, o surgimento da propriedade privada era a causa dos problemas, como os conflitos e a pobreza, e o contrato social iria garantir a igualdade e acabar com esse problema. Podemos não ter certeza de quem está certo ou errado, e isso que faz o campo filosófico ser tão vasto. Mas que bom que o contrato foi formado. Mesmo não sendo 100% efetiva por falta da ética da parte de alguns eleitos para nos representar, já que a política e a ética são correlacionadas, não se pode dizer que odeia a política, pois o que essa pessoa odeia é a corrupção, o roubo, a desonestidade. Atitudes estas que nunca foram parte da verdadeira política. Agora, tratando-se do assunto de Covid-19, que é a pandemia que estamos enfrentando há mais de um ano, não é sem sentido o tanto de mortes em nosso belo país. O governo que dissemina fake news, não acredita em cientistas, insistiu em um medicamento ineficaz para o Covid, atrasou a compra de vacinas e outras atrocidades. Se não tem saúde de qualidade, é exclusão sim, como nos garante a Constituição. Falta leitos, oxigênio, vacina, compaixão, consciência e informação. É tudo sobre política e ao mesmo tempo não, porque percebemos que a política proposta pelos gregos e romanos, objetivando a felicidade humana, não se consolidou efetivamente. A política introduz a prática da publicidade, a exigência de que a sociedade seja informada e participe da tomada de decisão, que não presenciamos no governo atual. O brasileiro almeja festejar, aglomerar, sem preocupação. A autora Bárbara, de um dos capítulos do livro mencionado anteriormente, fala exatamente assim. Os exemplos da história nos mostram que o sofrimento nos ensina muito pouco. Em seu texto, a autora continua falando sobre como aprendemos nesse cenário pandêmico, com lockdowns, quarentena e distanciamento social, a impossibilidade de viver no individualismo, já que necessitamos das pequenas e grandes trocas vitais para nosso bem-estar mental. Devemos valorizar mais isso, pois muitas coisas só ganham sua devida importância quando está em falta. Se cuidem, pessoal, tenham compaixão, empatia com o próximo, que possamos vencer o coronavírus unidos em favor da pátria. Obrigado a todos por acompanhar mais um episódio.